Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro. Você que não é inscrito, faça a sua inscrição. Você que já é inscrito, deixe o seu like, ajude no nosso crescimento para que nós possamos continuar mantendo vocês sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Fique aí com o vídeo trazendo informações dos bastidores do que está acontecendo no nosso time de coração. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Saudações! Vamos falar do atacante Pedro. Ele machucou o joelho durante um treino da seleção brasileira, só volta a jogar no ano que vem, uma lástima isso. Falar com a Débora Gades, está lá no Ninho do Urubu, preocupação da torcida, porque o Pedro vinha metendo gol toda hora, né, Débora? Pois é, Escobar, uma grande perda. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O jogador já tinha marcado 30 gols em jogos oficiais nesta temporada, caminhava para bater um recorde pessoal de 35 gols do ano passado, mas sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo enquanto treinava junto à seleção brasileira. É uma lesão parecida com a que ele teve em 2018, só que naquele momento foi no joelho direito. E naquela época ele levou 8 meses para voltar a jogar. A perspectiva nesse momento é parecida com isso, de 8 até 12 meses para poder recuperar o jogador. E aí o que resta ao Flamengo? O Flamengo vai acionar a FIFA para receber uma compensação financeira por essa lesão, acionando um dispositivo que já está previsto no regulamento da FIFA, é o equivalente ao salário anual do jogador, e também ir ao mercado atrás de um reforço, lembrando que como a janela de transferências internacionais já está fechada, o Flamengo precisa ir atrás de algum jogador que esteja livre no mercado, sem contrato. Alguns nomes já começaram a ser veiculados. O Pedro é mais um dos muitos desfalques que o Flamengo tem, né? Já eram 7 jogadores entregues ao departamento médico. Agora o Pedro também, uma situação bem complicada, Escobar. É a melhor recuperação possível para o Pedro, é o que a gente deseja de coração. Ô, Débora, Alexandro tá chegando por aí, né? Pois é, não tem só notícia ruim não, tem notícia boa também. O lateral esquerdo de 33 anos vai conceder a primeira entrevista coletiva dele à imprensa daqui a pouco, às 2h da tarde, aqui no CT Ninho do Urubu. Ele que foi o segundo reforço anunciado pelo Flamengo nessa janela de meio de ano, está treinando desde sábado por aqui, já está inscrito no boletim informativo da CBF, mas ainda está recuperando o condicionamento físico, porque ele não atua desde maio, quando deixou a Juventus da Itália. Vamos saber logo mais como é que está esse processo de recuperação do jogador. Além disso, os demais jogadores se reapresentaram hoje pela manhã, depois de 3 dias de folga. Começam agora os preparativos, Escobar, para enfrentar o Bahia na próxima quinta-feira, jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver se Léo Pereira, Gabigol e o Arrascaeta conseguem se recuperar para esse jogo também. Valeu, tudo dito, é boa a Débora Gades. Parabéns. Um abraço, Débora, bom trabalho para você aí. Em Casagrande, o Pedro, essa imagem muito forte do Pedro. Primeiro, assim, um beijo no coração do Pedro, da família. Eu falo isso quando a gente tem a proximidade com o jogador. Agora ele tá com as filhotinhas dele, né, pequenininha. Tenta usar os filhos para tentar passar esse tempo e não ficar com a cabeça ruim, Vene, porque a cabeça nesse momento é o mais importante para esse atleta. Fernandinha, antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde ao Pedrosa, a todo mundo que está nos assistindo. Eu não poderia deixar de me solidarizar com o Pedro nesse momento. E vou até abrir o que eu fiz ontem. Depois do que aconteceu, obviamente, publiquei nas minhas redes sociais. E depois, cara, fui pro meu cantinho, pro meu quarto e orei por ele. Porque eu me coloco no lugar dele. Imagina a cabeça desse atleta, o que não está passando. Porque como você bem mencionou, e também estava no bom VT da Alce, em 2018 ele passou pela mesma situação. Só que dessa vez, se a gente for parar e analisar o contexto, é ainda pior, sabe por quê? A idade dele já está mais avançada, querendo ou não vai ser a segunda lesão grave no joelho, embora não seja no mesmo joelho, mas é a segunda lesão grave. O valor de mercado dele cai, como bem mencionou o Pedrosa aqui no off. Então ele vivia o melhor momento da carreira dele, sem sombra de dúvidas. A gente trouxe aqui recentemente uma proposta de um clube inglês querendo comprar o Pedro por 20 milhões de euros, mesmo ele tendo 27 anos de idade e já ter ido para a Europa e já ter voltado para o futebol brasileiro. Isso também é levado em consideração. Então, é um momento muito triste para o Pedro. Eu desejo aqui toda a minha força para ele, que ele consiga passar por esse momento complicado. Ele é um cara religioso, tem o apoio da família, querendo ou não, isso ajuda, mas não tem como o rapaz não ficar triste nesse momento. Claro. E, obviamente, ele deve estar muito triste, muito abalado nesse momento. Mas
Espero que ele volte. Ele vai ficar muito tempo longe dos gramados, cerca de 10 meses. Espero que ele volte ainda melhor. Mas, de fato, é um momento muito complicado para o atacante rubro-negro. Ô, Pedrosa, 10 meses a gente está falando do início do segundo semestre do ano que vem. Olha só, assim, eu fiquei muito triste ontem quando eu recebi essa notícia. Faz ideia o jogador, a família do jogador, a família que não tá perto, porque imagina, ele tá servindo a seleção, ele tá lá. A família recebe a notícia que nem a gente recebeu, Pedrosa. Isso foi um assunto que chateou o mundo do futebol, né? Os torcedores dos outros times, os jogadores dos outros times e, obviamente, a gente que trabalha comunicando esse futebol, o Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Venê, galera de casa. Sem dúvida alguma é uma lesão muito grave, ligamento cruzado anterior. É uma lesão até comum, infelizmente, dentro do futebol. A gente pode relembrar aqui, o próprio Neymar teve essa lesão, Jair e Paulinho pelo Vasco esse ano tiveram essa lesão. Então, assim, é uma recuperação muito delicada, onde você exige muita força mental e são 10 meses para ele voltar a pisar no campo como jogador de futebol. Isso não quer dizer que ele já vai voltar a ser o Pedro de antes, ele precisa de uma adaptação, ele precisa voltar realmente a perder o medo também depois dessa lesão. Ele sabe como é que é esse processo, por já ter passado por isso, mas sem dúvida alguma, o golpe que aconteceu dentro da carreira dele, de estar recuperando esse espaço na seleção, muita gente até cotava o Pedro para ser titular já na sexta-feira. Enfim, cara, só muita força ao Pedro, muita força mental, muito trabalho psicológico aí, se cercar de profissionais, se cercar da família, do amor das pessoas que gostam dele, porque a gente sempre lamenta, independentemente do grau da lesão, e sendo assim, então, é pior ainda. E não foi nem uma lesão de choque, nada, né? Uma lesão realmente que ele teria... Ele se machucou sozinho. Então, ele teria... Ele se machucou sozinho. Se ele tivesse sozinho, literalmente treinando sozinho. no ninho, assim, a culpa obviamente não é da seleção brasileira, né? Esse jogador estaria, se ele não estivesse treinando aqui, ele estaria treinando no Flamengo. Então, assim, eu acho que o torcedor não precisa ficar com essa raiva, assim, olha a seleção machucando mais um. Não foi a seleção que machucou o Pedro, o Vene Casagrande. Eu não acho que tem que culpar a seleção. E foi o que você mencionou. Ele poderia se machucar aqui. Sim. Descendo uma escada, ele pode se machucar. Verdade. Só que eu acho que esse tipo de situação levanta um outro debate, que a gente precisa ter esse debate. Não dá para o clube sair no prejuízo técnico e também financeiro. Eu acho que deveria ter uma discussão no futebol brasileiro, porque se isso acontecer, querendo ou não, ele se machucou com a seleção. Isso é um fato, não podemos esquecer isso. Então o Flamengo, além de ter um prejuízo técnico, vai ter um prejuízo financeiro, porque durante esse tempo todo, quem vai pagar o salário do jogador é o Flamengo. A seleção apenas devolve o jogador. E é isso que de fato acontece na prática. Eu acho que esse debate já poderia ter acontecido quando aconteceu com o Neymar, por exemplo, porque o Neymar está sem jogar até agora. E quem está pagando o salário dele é o Al Hilal. Pouca gente fala disso porque o clube lá tem muito dinheiro, não está fazendo nenhuma falta. No caso do Flamengo, vai fazer falta, obviamente. E repito, você vai acha além que do deveria prejuízo ser técnico. debatido do caso como? Que você acha? Exemplo, vou dar um exemplo. Aconteceu isso aí, a CBF ou a seleção uruguaia, enfim, se fosse com a Arrascaeta, por exemplo, eu acho que a federação poderia ser responsável por pagar o salário durante o período que o jogador não voltar a campo. Ele voltou a treinar e o clube começa a pagar novamente. Ou deixa de ser obrigado a liberar jogador para a seleção, mesmo sendo data FIFA. Eu acho que deveria ter um debate. Eu não acho justo. E eu não estou falando isso por ser o Flamengo. Se fosse qualquer outro clube, claro, eu ia mencionar isso. Eu não acho justo o clube, no caso o Flamengo, ter o prejuízo técnico e o prejuízo financeiro. Porque a verdade é essa. O Flamengo sai perdendo bastante. Tanto é que a gente pode até entrar no debate se o Flamengo deve ou não contratar outro jogador para essa posição. Mas você não ter o Pedro já é um grande prejuízo. E não ter o Pedro e ainda bancar o salário dele durante uma lesão que ele sofreu com a seleção brasileira, eu não acho nem um pouco justo. Você concorda, Pedrosa? Concordo. Não sei se é algum mecanismo de pagar metade do salário, de assumir um risco. Bom, e a seleção de futebol é um sonho para todo mundo. Mas sem dúvida alguma, a responsabilidade financeira, principalmente para uma CBF que tem dinheiro para poder fazer isso, sem dúvida alguma eu acho que poderia ser uma discussão debatida, de pagar metade, de dar suporte, tudo mais. Gente, a gente falando novamente eu aqui. acho que assim, eu acho interessante o debate, mas eu acho muito utópico. Se a gente está falando de uma confederação que não deu um suporte para um Grêmio e Inter financeiro, que passaram por tragédias de chuva, pensa nisso, Vene. Sim, não é. Pensa. A gente viu, o Inter ainda conseguiu recuperar rápido, né?
o Beira-Rio. O Grêmio correu atrás do prejuízo. Imagina, CBF, eu acho que por uma problema. Lesão, uma CBF custear, eu acho bem utópico. É porque nesse mas caso eu é acho CBF. muito Mas se interessante. fosse a Federação Chilena. Do Uruguai, talvez, que tem vários uruguaios é. no Flamengo, por sim, exemplo. Sim, exatamente. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu também acho que não. Olha aqui, vamos olhar aqui a tabela. A gente colocou aqui uma arte, na verdade, com a sequência de lesões do Flamengo. Entendam, a gente está trazendo a do Flamengo porque foi o Pedro do Flamengo. Mas a gente não tá querendo nesse programa dizer que só o Flamengo machuca jogadores, ok? Até porque se a gente for olhar o cenário, eu tô doida para um jornalista CDF fazer a tabela de lesões do ano até aqui dos clubes. Eu tô doida. Eu fico dando F5 nos sites que tem um monte de CDF, aquele povo que faz umas matérias maneiras pra caramba, pegar aquela tabela e botar qual o clube que mais machuca. Você vê ali em cima os que mais brigam. Vai ter trabalho. Vai ter trabalho, porque a gente tá falando não do Flamengo, a gente tá falando do calendário brasileiro, né, gente? Olha aí os lesionados do Flamengo. O Vinha tá com ligamento do joelho direito, né, um problema. O Cebolinha, tendão de Aquiles, uma lesão muito, muito delicada no futebol. Muita gente vai lembrar, é a do Adriano Imperador, né, foi essa lesão. Gabigol é posterior de coxa, da coxa direita, um músculo na posterior da coxa direita, girou aí a nossa arte. O Arrascaeta, adutor da coxa esquerda. E o De La Cruz é também um músculo na posterior da coxa direita, na parte posterior da coxa direita. A gente está vendo muitas lesões nessa região da parte de trás, né, que a gente chama de posterior de coxa, né? O Michael também posterior da coxa direita e o Léo Pereira é um entorse no joelho esquerdo. Cadê? Vamos ver mais? Tem mais? E o Pedro agora com ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, cerca de 10 meses fora, sem sombra de dúvida, uma das maiores lesões aí, vamos dizer, da temporada, né, gente? O Bruno Henrique foi o quê quando ele ficou 9 meses também? Foi a pior, né? Porque foi o Bruno Henrique rompeu tudo, O último E ele ficou 9 meses, né? Ficou mais tempo do que... Ficou 10 meses. 10 meses. 10 meses. A expectativa então a gente era pode 12. até ter uma expectativa bacana aqui, porque a gente pode falar, de 10 para 9, bobeira. Pro jogador que tá parado, um mês é coisa pra caramba. Não, sim. O Jair e o Voltante. Paulinho, a expectativa é de 8 meses. Deles voltarem a treinar agora no mês de O Paulinho outubro. já tá o quê? 4? Mas eles já vão voltar agora a treinar com o grupo, pelo menos essa é a expectativa foi no mês de início da outubro. temporada, Foi no né? Campeonato Carioca. É porque no caso do Pedro, a gente lamenta mais ainda por estar acontecendo a segunda vez na seleção brasileira, entende? Não é só o problema por exemplo, o Vinha, vai ficar um longo período também longe dos gramados. Só que tem um contexto envolvendo o Pedro. E a verdade é o seguinte, dificilmente o Pedro terá uma outra oportunidade como ele estava tendo na seleção brasileira. Se você parar e analisar o contexto da situação, é por isso que eu lamento mais ainda. É porque quando a gente fala da convocação, a gente fala do que o jogador está construindo na temporada. E a gente viu um Pedro em que várias vezes nós colocamos aqui ele como um dos melhores jogadores brasileiros na temporada brasileira. E aí você tem uma lesão dessa, você interrompe tudo. E o eu Pedro acho trouxe o seguinte, recorte. Como ele volta? A seleção nunca brasileira sabe. também tem que lamentar bastante. Claro que porque sim. hoje, embora o João Pedro tenha sido convocado para o lugar dele e está jogando muita bola no futebol inglês, mas hoje a seleção brasileira não tem o seu travante como é o Pedro, com as características. Que é algo raro atualmente. Se a gente falar para pensar, todo mundo de xerenha, hein? Inclusive, isso é até mais uma coincidência, né? Porque em 2018 o Richarlison entrou. Ele era do América Mineiro, né? Mas ele fez. Estava no ele futebol trouxe inglês. Agora é o João Pedro, que foi do Fluminense e também está no futebol inglês. Muito. Olha aqui, ó, o atacante desse homem. É Depay que estão falando, né? Eu falo Depay. A gente estava falando em off, depois a gente conversa. Olha, você quer falar o nome certo Qual mesmo? é? É Memphis. Ele não gosta de ser chamado de Depay, porque o nome do Depay é o nome do pai dele. Ele não tem boas lembranças sobre o pai dele. Não, mas o debate não é esse. O nome é de quem? É Depay? Sacanagem. Você pode falar Depay ou Depay, mas ele não gosta de ser chamado de Depay. Você entendeu agora? Do nome do pai. Pô, essa de dar inveja ao Smith. Mas não é sacanagem. Ele não gosta, ele gosta de ser chamado de Memphis. É Memphis? Memphis. Então vamos chamar ele do jeito que ele gosta aqui, hein, gente? Ainda mais sem uma relação aí ruim, afetiva em relação ao pai. Ele não gosta, já deu Olha aí o entrevista. Memphis. Quem tá com esse drone? Você? Sim. Assim, o Memphis... Eu vou falar só Memphis? Memphis. Então, bom. E ele botou a linguinha que ele fez curso. Morou no Canadá. Vai. Lá no Canadian. Vai, Benê. Mas o Memphis, ele foi oferecido ao Flamengo cerca de 2, 3 semanas atrás, bem antes dessa contusão do Pedro.
Aí você vai me questionar assim, beleza, o que o Flamengo pretende fazer com essa lesão do Pedro? Eu fiz esse questionamento a um dirigente do Flamengo e ele falou de fato, ó, estamos avaliando, existe sim a chance da gente ir ao mercado e contratar um jogador. Lembrando que esse jogador, ele tem que estar livre no mercado, ele não pode ter contrato com nenhum outro clube, porque a janela de transferência está fechada. E é o caso do Memphis, ele está livre no mercado. A questão é, o Corinthians está tentando a contratação desse jogador, é um jogador extremamente caro. Será que vale a pena trazer esse jogador? Por que eu estou falando isso? Porque qual é a certeza que esse jogador vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro? Ele é holandês, estava jogando no Atlético de Madrid, a gente não tem nenhuma certeza e não é um jogador barato. Eu particularmente... O holandês morava na Espanha, vai se adaptar ao Brasil rapidinho. Eu particularmente acho o seguinte, o Flamengo não deveria ir ao mercado e fazer um grande investimento. O Flamengo tem um Gabigol hoje. Eu acho que a cobrança da diretoria tem que ser em cima do Gabigol. Olha a carinha do Pedrosa. Gabigol, olha só, você tem um alto custo, querendo ou não, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, talvez o maior salário do Flamengo atualmente. A gente precisa de você. A cobrança tem que ser em cima dele, para ele ter uma postura profissional e voltar a render dentro de campo. Porque para mim Pedrosa. É um absurdo o Flamengo gastar o que gasta com o Gabigol e você não poder contar com o Gabigol. Como assim? Cadê? Como assim? A seleção brasileira teve uma quarta-feira agitada e triste. O atacante João Pedro foi convocado para substituir Pedro, cortado por causa de uma lesão no ligamento do joelho. O jogador aumenta a lista de contundidos no elenco do Flamengo. O clube já prepara o pedido de indenização para a FIFA, já que o camisa 9 deve voltar aos gramados apenas ano que vem. Baixa importante na seleção brasileira. Atacante Pedro rompe ligamento do joelho e é cortado. E Dorival Júnior escala time com novidades. Muito sentida com o que aconteceu com o Pedro ontem. O jogador teve um problema no treinamento, se machucou sozinho, não é? Rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo anterior, né? O ligamento cruzado anterior. Então é uma lesão grave, provavelmente volte só no ano que vem. Muita gente até comparando com a lesão que teve o Neymar, então realmente é uma perda para a seleção, para o Flamengo e principalmente para o futebol brasileiro. Ele que é o artilheiro do Campeonato Nacional, vinha numa fase tremenda, jogando muito bem. E a Luísa Oliveira vai contar essa história pra gente, que é uma história triste, mas eu espero que tenhamos também boas notícias na seleção. Luísa, para você aquele bom dia. É uma pena, né? O Pedro retorna à seleção, poderia ser titular, estava sendo testado como jogador do time principal e acabou lesionado. Oi, Renata, bom dia para você, para o Denilson, para todo mundo. Pois é, foi uma notícia que chegou com muita tristeza, é um clima de muito abatimento aqui na seleção brasileira por conta da lesão do Pedro. Pedro estava muito feliz com esse retorno à seleção, vivia um grande momento na carreira, o melhor ano da carreira dele e tinha grandes chances de fato de ser titular. Dorival Júnior pensava muito nessa possibilidade, poderia dar a camisa principal para ele do time da seleção brasileira e aí vem essa notícia. Todo mundo sentiu muito. Dorival Júnior, a comissão técnica, os jogadores, muitos dos jogadores se manifestaram nas redes sociais prestando apoio a ele. Vários deles, Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, Gerson, João Gomes, jogadores que já atuaram com o Pedro, se manifestaram. E essa lamentação é por conta do carinho que todo mundo tem com ele, é um jogador muito querido, mas também pela falta que ele vai fazer à seleção. O Pedro, ele tem características que são raras hoje na seleção que o time precisa. Bom, ele já voltou ao Rio de Janeiro, não está mais aqui com a delegação. Ontem à noite a CBF fretou um voo para que ele pudesse retornar e agora está sob os cuidados do Flamengo. E a vida segue, tem que seguir aqui na seleção brasileira porque João Pedro vem aí, jogador do Brighton, que foi chamado pelo Dorival Júnior para substituir o Pedro. É um jogador jovem que vive um bom momento no campeonato inglês, tem 3 jogos na temporada, até porque o campeonato começou recentemente, e já fez 2 gols. Ele tem características bem diferentes em relação ao Pedro. Um jogador versátil, de movimentação, que pode sim jogar como 9, mas também
também como um segundo atacante. A previsão é que ele chegue hoje no fim do dia, início da noite. Ou seja, não vai participar de nenhum treinamento até a partida, então deve ficar mais como opção para o técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Paraguai. Lembrando que hoje a seleção faz o último treino antes da partida contra o Equador, às 3h30 da tarde. Agora, daqui a pouquinho, o técnico Dorival Júnior vai conceder uma entrevista coletiva, 12h30, e também o Bruno Guimarães. E a gente vai tentar aí captar um pouco mais do que ele pensa para essa equipe da seleção brasileira para o jogo contra o Equador. Agora a gente vai ver como ele montou o time no treino de ontem e também, claro, tudo sobre a lesão do Pedro, que afetou tanto a seleção brasileira. Roda a matéria. Era para ser um dia feliz para o Pedro. Ele tinha acabado de voltar à seleção brasileira e com a chance de ser titular. Esse ano tem sido um ano que eu venho tendo uma sequência muito grande de jogos, oportunidades que vão aparecendo para eu dar o meu melhor. Então, com certeza, hoje eu me sinto muito mais preparado, né, e feliz também por voltar à seleção brasileira. A torcida pedia pelo atacante. Aquele centroavante parede ali, o Pedro. Que o Pedro, dá uma chance para ele jogar um pouquinho a mais aí. O Pedro tem mais maturidade, é a segunda convocação dele. Mas à noite veio o baque. O atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treino. Mais tarde, os exames confirmaram a lesão. Ruptura do ligamento cruzado anterior. Pedro foi cortado da seleção e vai perder o restante da temporada. Pedro voltou do treino e entrou no hotel da seleção usando muletas. Os exames confirmaram a lesão. O atacante vai continuar o tratamento no Flamengo, mas no Rio será submetido a novas avaliações. O clube ainda pretende acionar a FIFA para ser ressarcido pelo prejuízo de perder o jogador. Esse tipo de lesão é uma das mais temidas entre os jogadores. A recuperação demora de 9 meses a 1 ano. É quase o tempo que Neymar está parado com o mesmo problema. Dá para imaginar a dor do Pedro. Vivia um grande momento. Artilheiro do Brasil na temporada com 30 gols. A baixa abriu espaço para outro atacante, João Pedro, do Brighton, da Inglaterra. Ele foi convocado por Dorival para substituir o flamenguista. O atleta de 22 anos foi revelado pelo Fluminense e já tinha sido chamado por Fernando Diniz no ano passado. A seleção segue em frente. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Como eu falei antes, estamos trabalhando muito forte, focados no nosso objetivo. No treino, Dorival Júnior começou a esboçar a equipe que enfrenta o Equador amanhã. Notícia muito ruim essa do Pedro, todo mundo abalado, porque é um jogador extremamente proativo para a seleção, para o Flamengo, o atacante destaque no Brasil, sem dúvida alguma, pelo menos até agora, e vai passar por esse processo longo de recuperação. E ontem o Dorival treinou com essa formação. Não significa que será titular, mas foi o primeiro teste feito por ele coletivamente. Hora de falar sobre o Flamengo. Quem o rubro-negro vai buscar para contratar no lugar de Pedro, centroavante que acabou se contundindo durante o treino da seleção brasileira nessa quarta-feira. Certamente você já viu, ouviu ou leu que o Pedro vai precisar passar por uma cirurgia para correção da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, período de recuperação de 9 a 12 meses. O Flamengo só pode contratar jogadores desempregados. E eu já preparei uma lista para contar para vocês quais são as principais oportunidades. Memphis Depay, atacante holandês de 30 anos de idade, que havia sido sugerido ao Flamengo no mês passado, é uma alternativa. Atleta com passagens por Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United e PSV. Anthony Martial, esse é um atacante francês de 28 anos de idade, deixou em 30 de junho o Manchester United. Também passou por Sevilha, Mônaco, é o preferido da diretoria rubro-negra. Fabrício Romano chegou a contar na manhã dessa quinta-feira que já existem inclusive as primeiras rodadas de tratativas, embora o Martial nem seja um centroavante nato, é mais um atacante de lado de campo que pode ser utilizado às vezes como 9. Ben Yedder, francês, 34 anos de idade, saiu do Mônaco recentemente, passagens por Sevilha, Toulouse, entre outros clubes. É daqueles que estão disponíveis no mercado, o que fez melhor temporada passada. Com a camisa do Mônaco, foram 34 jogos e 20 gols marcados, além de 2 assistências. Quero citar mais um, Choupo-Moting,
atacante camaronês / alemão, 35 anos de idade, jogou no Bayern de Munique nas últimas 4 temporadas, também esteve no PSG, no Stoke e no Schalke 04. Na última temporada, 34 jogos, 3 gols e 3 assistências. Se o Martial já foi procurado pelo Flamengo, dá para contar que Mariano Dias, atacante que já foi do Real Madrid, foi sugerido ao rubro-negro. Atleta que passou pelo Real Madrid, pelo Sevilha, está longe de ser uma baita solução para os problemas. Tem ainda nessa lista jogadores brasileiros, mas certamente ninguém que agrade atletas como Alexandre Pato, JP Galvão, Leandro Damião, Leandro Pereira e Mikael. Quero usar esse espaço para perguntar para você, na condição de dirigente do Flamengo, quem você contrataria para o lugar do Pedro? Ou você acha que não precisa de nenhuma contratação? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Que estão acompanhando a seleção brasileira, a movimentação, as entrevistas também logo mais. E claro também, não é, Roberta? Infelizmente a saída do Pedro ontem que deixou todo mundo, acho que muito triste pelo carinho que todos têm pelo jogador, Roberta. Verdade, Bruno, bom dia para você, Mari, Marra, para o Pedro Ivo também aqui ao meu lado. Um dia de muita lamentação com essa lesão do Pedro. A gente está aqui bem em frente ao hotel da Seleção Brasileira e ele já se despediu da delegação. Ontem mesmo foi para o Rio de Janeiro em um jatinho fretado, chegou por volta de 11 horas da noite e agora o substituto também, o atacante João Pedro do Brighton, chega hoje na parte da noite. O Pedro ontem se machucou em um lance sozinho no treino, logo na primeira parte da atividade, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior, essa lesão do joelho esquerdo, e teve que ser desconvocado. Então, um dia muito triste, todo mundo sentindo, tanto dentro da delegação, quanto também a torcida quando soube dessa questão do atacante Pedro, certo, Pedro Ivo? Tudo bem, Roberta, um beijo pra você. É um trava-língua, né? É Mari, Marra. Sai Pedro, vem João Pedro, Pedro Ivo, mas a gente vai tentar. Isso. Vamos lá, um beijo pra você, todo mundo no estúdio, o fã de esporte ligado com a gente, até respondendo quando o Bruno pergunta de Luiz Henrique, do time. A lamentação do Pedro, ela tem vários estágios, né? Tem a lamentação do jogador em si, seu staff, pessoas próximas, tem a lamentação da torcida do Flamengo e tem uma lamentação muito grande dentro do ambiente da seleção, porque o Dorival já meio que sonhava com esse chamado do Pedro, de um atacante, de um cara que faz esse papel de um pouco mais de referência, um pivô, dizendo assim, falando de uma forma mais direta para quem nos assiste, que ele não tinha, um cara de referência, de arrastar a linha de defesa, posicionar dentro de área, o finalizador, exímio finalizador, sonhava com esse cara desde a Copa América, que ele não tinha, tentou apostar no Evanilson, não curtiu muito o trabalho do Evanilson durante aquele período. E ontem, por mais que o Pedro não tenha treinado, porque quando começa o coletivo, ele distribui os coletes aos titulares, o Pedro já tinha se lesionado, como a gente trazia informação do Sport Center da tarde de ontem. O desejo do Dorival era ter o Pedro entre os titulares. O plano de jogo, o desenho de time, o esboço do Dorival, Roberta se assustou aqui porque está trovejando. A temperatura caiu bastante em Curitiba. Ontem Roberta inventou de comemorar que estava calor. Hoje já saiu cheia de casaco, toda agasalhada. Aqui a gente está passando um pouquinho de frio, mas está tudo bem. E aí, voltando a falar do time, a ideia era ter esse nome por ali. O Pedro se lesiona antes. Então já chega o Hendrick por ali. O Bruno pergunta muito sobre o Luiz Henrique, né? E eu acho que tem uma dúvida aí, Bruno. Eu vou te explicar. Tem uma dúvida, tem uma pulga atrás da orelha do Luiz Henrique, porque ele não começa exatamente entre os titulares, mas ele entra no decorrer da atividade, ele agrada muito a comissão técnica e o Dorival carrega de 2 a 3 dúvidas aí que ele deve tirar hoje no treinamento de mais tarde para o jogo de amanhã contra o Equador. Mas voltando a falar do Pedro especificamente, é essa lamentação porque se esperou muito, o Dorival confiava muito, se desenhou muito um jogo pensando no Pedro. Ontem seria a primeira atividade tática coletiva com esse jogador e logo no aquecimento, e aí toda a fatalidade, pisa no campo, gira errado, joelho torce, leva para a clínica, constata a ruptura, pode ficar até um ano parado, ele deixa a delegação, a gente viu a chegada dele aqui ontem, aquele clima, ele mancando, jogadores muito tristes, comissão técnica muito abalada, ele tem que voltar, muda o clima, era um clima só de pressão aqui, agora é um clima de pressão e também de tristeza aqui, e vai ter que passar por isso. Agora já tem essa expectativa pela chegada do João Pedro, apesar da logística de ter que trazê-lo de lá, só chega hoje à noite. Queriam contar muito com o João quanto antes, não é impossível pensar que ele esteja uniformizado para amanhã, não que ele vai ser utilizado e treinar para estar à disposição no jogo de terça-feira. Então por aqui muita lamentação pela ausência do Pedro, me surpreendeu, achei até uma lamentação
não dá para dizer que exagerada, porque a gente não tem que medir lamentação, mas uma lamentação assim, acentuada, aguda, muito se fala, todo mundo muito abatido aqui, mas olhando para frente, começando a desenhar esse time para o jogo colocador, né, Roberta? Verdade, tanto que ele recebe várias mensagens de companheiros aqui de seleção, de vários amigos, de fato, por conta dessa lesão, todo mundo muito triste, uma lesão que tira o jogador por tanto tempo dos gramados, chateia bastante. A gente volta com vocês, lembrando que hoje tem também coletiva do técnico Dorival Júnior e do Bruno Guimarães, hoje no início aí da tarde. O Pedro parece um cara muito legal. E obviamente, pelo carinho que os atletas e os amigos têm com ele, mas também pela qualidade dos jogadores. Entendiam que era o momento dele, né? Olha aí, quando a gente compara os números do Pedro, do Endrick e do João Pedro, que o próprio Pedro Ivo Almeida trouxe pra gente, o Pedro com 43 jogos oficiais, 30 gols. A média de gols por jogo ali 0,7, 8 assistências. O Endrick com 25 jogos oficiais, 3 gols, a média de 0,2 e 2 assistências. O João Pedro tem até uma média interessante também, com 17 jogos, 9 gols, 0,53 a média de gol por jogo, né? E 1 assistência. A gente começa falando, porque assim, a gente acaba sendo um pouco frio aqui no Sport Center. Marra e Mari, bom dia. Bom dia. Porque a gente começa a projetar o campo também, né? Óbvio que para o Pedro é uma lamentação muito grande da parte pessoal, da carreira, do futebol, do que ele poderia apresentar para a seleção. Mas isso também muda os planos da seleção brasileira e do que o Dorival tinha na cabeça dele, Marra. Bom dia. Sim, bom dia. É um prazer estar com vocês. Bom dia, fã do esporte. Muda. Para mim, eu já deveria ter convocado o Pedro antes. O Pedro é um jogador que não resta dúvida. Ele vai entregar. Vai trabalhar. A convocação do João Pedro é diferente. O João Pedro, ele joga também de 9. Mas quem joga de 9 é o Welbeck, no time dele. Ele joga atrás do 9. Mas faz gol, chega na área. Muitas vezes o Welbeck é substituído, ele vai lá e confere. É um jogador de muito, muito, muito potencial. Cresceu muito também, né? E em jogo grande, parece que, assim, é diferente. É diferente não, porque ele é bom em todos os jogos. Mas em jogo grande contra o United e contra a Arsenal, tá ele lá, né? Fazendo gol e participando muito. Meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e eu venho trazer mais atualizações. Marcos Braz falou hoje na coletiva de apresentação do jogador Alexandro e disse o seguinte aqui: Braz mostra confiança em substituto de Pedro no Flamengo. Fez gols em todas as finais. Pedro sofreu lesão no ligamento do joelho esquerdo e não joga mais na atual temporada. Sendo assim, o Flamengo está em busca de um novo atacante e o vice-presidente de futebol rubro-negro afirmou que estão avaliando opções no mercado. Além disso, o dirigente destacou a confiança em Gabigol e Carlinhos e também no próprio Bruno Henrique. Abre aspas para o que disse Marcos Braz. A gente lamenta, a gente fica triste pela lesão do Pedro, pelo atleta que ele é, mas podemos dizer que a gente tem mais 3 centroavantes no elenco. Nós temos o Carlinhos, o Gabigol e o próprio Bruno Henrique, mas isso não quer dizer que a gente não ficou atento quando soubemos do problema com o Pedro. Fecha aspas. E ele concluiu aqui, abre aspas, começamos a conversar na possibilidade ou na necessidade de trazer um outro jogador. A perda do Pedro é irreparável de primeiro momento. Era titular da posição, mas confiamos nos que ainda estão aqui. O Gabigol fez gol em todas as finais. Temos extrema importância em todas e a gente ficou atento ao mercado, concluiu. Bom, logo depois Marcos Braz comentou que diversas pessoas ligaram para o dirigente do Flamengo para oferecer jogadores da posição. No entanto, o mais querido ainda não avançou com nenhum atleta até o momento. Abre aspas para o que disse Marcos Braz. 300 pessoas ligaram para a gente. A gente vem avaliando algumas opções, mas será decidido um pouco mais para frente e com calma, caso a gente atenda que a gente vai fazer uma nova contratação. Caso a gente entenda que vai fazer uma nova contratação, finalizou Marcos Braz. Vamos aguardar para ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer. Para mim, eu acho que Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique são o suficientes. Saudações.